Meus amigos, o que Vinícius Júnior fez nessa partida foi simplesmente extraordinário. Foi uma atuação digna de um craque que nasceu para brilhar nos maiores palcos do futebol mundial. Diante da pressão, da responsabilidade e do peso da camisa da seleção brasileira, Vini mostrou personalidade e assumiu o protagonismo quando o Brasil mais precisava. Não foi apenas pelo hat-trick. Foi pela forma como ele jogou, pela coragem de partir para cima dos adversários e pela confiança demonstrada durante toda a partida. Quando Vinícius Júnior está inspirado, qualquer defensor do mundo tem dificuldades para pará-lo. Após essa atuação espetacular, a repercussão ultrapassou as fronteiras do Brasil. Diversos comentários começaram a surgir na imprensa internacional, e rumores indicaram que dois grandes nomes da história do futebol teriam ficado impressionados com a exibição do brasileiro: Thierry Henry e Wayne Rooney. Henry, considerado um dos maiores atacantes de sua geração, teria destacado a evolução do camisa 7 brasileiro. Segundo os rumores, o francês acredita que Vinícius já não é apenas um jogador veloz e habilidoso. Agora, ele está se transformando em um atleta completo, capaz de decidir partidas importantes e assumir responsabilidades nos momentos mais difíceis. De acordo com essas especulações, Henry teria afirmado que Vinícius está assumindo definitivamente o papel de protagonista. E essa é uma observação importante, porque poucos entendem tão bem a pressão de uma Copa do Mundo quanto alguém que viveu esse cenário em alto nível. Wayne Rooney também teria ficado impressionado. O ex-atacante inglês teria destacado principalmente a maturidade e a frieza demonstradas pelo brasileiro diante do gol. Para Rooney, o mais assustador não foi apenas o fato de Vini marcar 3 gols, mas a sensação de que ele poderia ter marcado ainda mais. Essa percepção mostra a diferença entre um bom jogador e um jogador capaz de marcar época. Os grandes atletas não apenas aparecem em momentos decisivos. Eles dominam a partida inteira e fazem com que tudo gire em torno deles. Foi exatamente isso que Vinícius fez. Cada gol contou uma história diferente. O primeiro mostrou oportunismo. O segundo demonstrou confiança. Já o terceiro confirmou que ele estava vivendo uma noite especial. Quando um jogador brasileiro apresenta esse nível de desempenho em uma Copa do Mundo, o mundo inteiro para assistir. A grande pergunta agora é: será que estamos vendo o nascimento definitivo de Vinícius Júnior como principal estrela da seleção brasileira? No Real Madrid, ele já conquistou títulos importantes, decidiu partidas históricas e enfrentou desafios enormes dentro e fora de campo. Porém, a Copa do Mundo possui um significado diferente. É o torneio mais assistido do planeta e o palco onde as lendas são construídas. Depois desse hat-trick, fica cada vez mais difícil enxergar Vinícius apenas como mais uma peça do ataque brasileiro. Ele mostrou que tem condições de liderar a equipe, assumir responsabilidades e decidir jogos quando a pressão aumenta. É justamente por isso que os rumores envolvendo Henry e Rooney ganharam tanta repercussão. Estamos falando de dois atacantes históricos que conhecem profundamente o futebol de alto nível e sabem reconhecer quando um jogador está atingindo um novo patamar. Enquanto Henry teria destacado a evolução técnica do brasileiro, Rooney teria enfatizado sua mentalidade vencedora. E o torcedor brasileiro viu exatamente aquilo que mais desejava: um jogador atuando com alegria, confiança, coragem e eficiência. Claro que ainda é cedo para qualquer conclusão definitiva. Copa do Mundo é uma competição imprevisível. Uma grande atuação não garante o título, assim como um resultado negativo pode mudar completamente o cenário. Mas uma coisa é certa: depois de uma exibição como essa, o respeito dos adversários aumenta consideravelmente. Os treinadores passam a estudar formas específicas de neutralizá-lo. Os defensores entram em campo mais preocupados. Afinal, quando Vinícius encontra espaço para acelerar, ele se torna praticamente imparável. Outro aspecto importante é que nada disso aconteceu por acaso. Essa evolução é resultado de anos de trabalho, aprendizado e superação. Durante muito tempo, Vinícius ouviu críticas sobre suas finalizações e sua capacidade de decidir jogos. Hoje, a realidade é completamente diferente. O mesmo jogador que antes era questionado agora é temido pelas melhores defesas do mundo. Ele amadureceu, evoluiu tecnicamente e desenvolveu uma mentalidade cada vez mais forte. Talvez essa seja a maior transformação de sua carreira. Antes, era visto principalmente como um jogador de explosão e dribles. Agora, começa a ser reconhecido como um jogador decisivo, capaz de mudar o destino de partidas importantes. E toda seleção campeã precisa de um protagonista. O Brasil já teve Pelé, Romário, Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho, Kaká e Neymar. Talvez estejamos assistindo ao surgimento de mais um nome capaz de entrar nessa lista histórica. Ainda há um longo caminho pela frente, mas o potencial está evidente. Se Vinícius Júnior continuar atuando nesse nível, poderá se transformar no grande nome desta Copa do Mundo. Agora eu quero saber a sua opinião. Depois desse hat-trick histórico, Vinícius Júnior já pode ser considerado o principal jogador do Brasil no torneio?
Ou você acredita que ele ainda precisa provar mais nas fases decisivas? Balão de Fala, deixe a sua opinião nos comentários. Deixe o seu like para apoiar o canal. Inscreva-se no canal e ative o sino das notificações para não perder nenhum vídeo. Compartilhe este vídeo com seus amigos e continue acompanhando todas as novidades da Copa do Mundo 2026 aqui no canal.